Você já parou para pensar em quais são as maiores obras já criadas pela humanidade? Sabe, aquelas construções tão grandiosas, tão impressionantes, que até hoje desafiam o tempo e a lógica? Coisas que você olha e pensa: como é que fizeram isso naquela época? Pois é, meu amigo, minha amiga, prepare-se, porque no vídeo de hoje você vai descobrir as 7 maravilhas do mundo moderno. E não é pouca coisa, não. Estamos falando de uma verdadeira viagem ao redor do planeta, daquelas de tirar o fôlego, passando por construções milenares que viram impérios nascerem e caírem, templos sagrados que ecoam preces de séculos, fortalezas imponentes que guardaram segredos de guerra e paz, e estátuas que parecem ter saído diretamente de um filme de fantasia épica. Cada uma dessas maravilhas, e eu digo cada uma, carrega segredos, histórias inacreditáveis e curiosidades que, pode apostar, muita gente nunca ouviu falar. São detalhes que fazem a gente coçar a cabeça e se perguntar como foi possível. E eu te garanto uma coisa: a última maravilha que a gente vai explorar hoje, essa vai te deixar arrepiado, pode ter certeza. É daquelas que fazem a gente questionar tudo. Sabe aquela sensação de uau, isso realmente existe? Pois é exatamente isso que eu quero que você sinta ao final dessa jornada, que estamos prestes a começar. Então, antes da gente embarcar nessa aventura épica, já faz aquele ritual sagrado aqui do canal, deixa o like para fortalecer, se inscreve se você ainda não faz parte dessa família de curiosos e ativa o sininho para não perder nada. Porque hoje, meu caro espectador, nós vamos juntos desbravar as 7 maravilhas do mundo moderno, e eu prometo que vai valer cada segundo. Vem comigo nessa jornada épica, porque a história e a engenhosidade humana nos esperam. Nossa jornada épica começa lá na Ásia, mais precisamente na China, com uma estrutura que desafia a imaginação e que, honestamente, parece coisa de outro mundo: a Grande Muralha da China. Pensa comigo, são mais de 21 mil quilômetros de extensão. Isso é tipo ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, umas 50 vezes, só para você ter uma noção da grandiosidade. Essa muralha colossal, que serpenteia por montanhas e vales, começou a ser construída há mais de 2.000 anos. O objetivo principal? Proteger o vasto Império Chinês contra as temidas invasões dos povos nômades do norte. Mas aqui já entra a primeira curiosidade que explode a cabeça. Ela não foi erguida de uma vez só, como um projeto único. Imagina o tamanho do pepino. Na verdade, diversas dinastias chinesas, ao longo de séculos e séculos, deram sua contribuição, adicionando trechos, reforçando estruturas e expandindo essa defesa monumental. É como se cada geração deixasse sua marca nessa obra faraônica. E tem mais um detalhe que muita gente não sabe. Apesar do nome, a Grande Muralha, ela não é uma linha contínua e única. Pelo contrário, é uma complexa rede de fortificações interligadas, com torres de vigia estrategicamente posicionadas, quartéis militares que abrigavam milhares de soldados, e até mesmo pequenas aldeias que se formavam ao longo do seu trajeto. Era uma verdadeira espinha dorsal defensiva, pulsando com vida e estratégia militar. E aí vem aquela pergunta clássica, Castanhari: é verdade que dá para ver a muralha da China do espaço? Bom, essa é uma das lendas urbanas mais famosas da história. A resposta curta é: não exatamente a olho nu, como muita gente pensa. Alguns astronautas relataram conseguir vê-la com auxílio de binóculos ou lentes de zoom e em condições perfeitas de iluminação. Mas ela é muito estreita para ser distinguida facilmente de tão longe. Mas, sinceridade?
isso não tira nem um pingo da sua imponência. Estar ali, caminhando sobre aquelas pedras milenares, sentindo o vento que carrega histórias de imperadores e guerreiros, é como pisar literalmente na própria história da humanidade. É uma experiência que te conecta com o passado de uma forma indescritível. Agora, galera, preparem o protetor solar e a garrafinha d'água, porque a gente vai dar um pulo para o coração árido do deserto da Jordânia. Escondida entre cânions e montanhas de arenito, existe uma cidade que parece ter sido arrancada das páginas de um conto de fantasia. Um lugar mágico chamado Petra. Imaginem só, uma cidade inteira esculpida diretamente nas rochas, com fachadas monumentais que emergem da pedra como se fossem parte dela. Essas rochas, com seus tons rosados e avermelhados, dão à cidade uma beleza única, especialmente quando o sol do deserto incide sobre elas, criando um espetáculo de cores. Essa antiga cidade, capital do reino nabateu, é uma prova viva da genialidade da engenharia e da arte daquele povo. Petra não era só um rostinho bonito no meio do deserto, não. Ela era um importantíssimo centro comercial na antiguidade, uma encruzilhada vital nas rotas que ligavam o Oriente ao Ocidente, por onde passavam caravanas carregadas de especiarias, seda e incenso. Mas além de sua importância econômica, Petra era também um local sagrado, repleto de templos impressionantes, túmulos elaborados e monumentos que celebravam seus deuses e reis. O mais famoso e icônico de todos, que você provavelmente já viu em algum lugar, é o Al-Kazner, também conhecido carinhosamente como o Tesouro. É aquela fachada gigantesca, imponente, esculpida com uma precisão absurda em uma montanha de pedra, que parece brilhar com uma luz própria sob o sol inclemente do deserto. E aqui vai uma curiosidade que eu acho sensacional. Petra ficou perdida para o mundo ocidental por séculos. Depois do declínio das rotas comerciais e de uma série de terremotos, a cidade foi gradualmente abandonada e esquecida, protegida pelos segredos do deserto e conhecida apenas pelos beduínos locais. Foi só no século XIX, em 1812, que um explorador suíço chamado Johann Ludwig Burckhardt, disfarçado de árabe, conseguiu redescobri-la. Não é à toa que um lugar tão misterioso e cinematográfico serviu de cenário para filmes como Indiana Jones e A Última Cruzada. Até hoje, Petra atrai aventureiros, historiadores e sonhadores do mundo inteiro, todos em busca de desvendar seus segredos milenares. Agora, a gente cruza o Atlântico e aterrissa aqui no nosso Brasilzão, mais especificamente na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. E lá no topo do Morro do Corcovado, a 710 metros de altura, de braços abertos sobre a Baía de Guanabara, está ele, o Cristo Redentor. Essa estátua imponente, com seus 30 metros de altura, sem contar os 8 metros do pedestal, observando a cidade lá de cima, é muito mais do que um cartão postal famoso mundialmente. Ela se tornou um símbolo poderoso da fé cristã, claro, mas também da esperança, da acolhida e da união do povo brasileiro. É uma imagem que transmite paz e que, de alguma forma, parece abençoar todos que vivem ou visitam o Rio. Inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor é uma obra-prima da engenharia e da arte Art Deco. Ele foi construído com concreto armado, uma técnica relativamente nova na época para monumentos dessa magnitude, e todo revestido com pequenas pastilhas triangulares de pedra-sabão, um material que é resistente às intempéries e que dá à estátua aquela cor clara característica. E o mais legal
é que, mesmo com toda a sua grandiosidade e o orgulho nacional que ele representa, sua construção foi fruto de uma colaboração internacional super interessante entre o Brasil e a França. O projeto original é do engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, mas a cabeça e as mãos da estátua foram esculpidas em Paris pelo escultor franco-polonês Paul Landowski, e o engenheiro estrutural responsável pelos cálculos complexos foi o francês Albert Caquot. E agora, segura essa curiosidade que pouca gente comenta e que torna tudo ainda mais impressionante: o Cristo foi construído peça por peça, lá no topo do morro. Naquela época, no início do século XX, não existia uma estrada que chegasse até o cume do Corcovado como hoje. Imagina a logística: cada bloco de concreto, cada ferramenta, cada saco de cimento. Tudo teve que ser transportado montanha acima pela estrada de ferro do Corcovado, que já existia, mas o trecho final era pura superação. Foi um trabalho hercúleo, que exigiu um esforço e uma dedicação gigantescos de centenas de trabalhadores. E é exatamente por isso que cada centímetro dessa obra magnífica se torna ainda mais incrível e emocionante. Agora preparem o fôlego e as botas de caminhada, porque a gente vai subir, e subir muito. Nossa próxima parada nos leva às alturas vertiginosas da Cordilheira dos Andes, no Peru, onde, aninhada entre picos majestosos e envolta por uma névoa misteriosa, se encontra uma das cidades mais enigmáticas e fascinantes já construídas pela humanidade, Machu Picchu. Conhecida como a cidade perdida dos Incas, essa cidadela sagrada foi erguida no século XV, durante o auge do Império Inca, a mais de 2.400 metros de altitude. É um lugar que parece flutuar entre as nuvens, um verdadeiro testemunho da incrível capacidade dos Incas de dominar um terreno tão desafiador. O mais impressionante em Machu Picchu, e o que deixa arqueólogos e engenheiros de queixo caído até hoje, é a técnica de construção. Os Incas eram mestres na cantaria e ergueram muralhas, templos e casas com pedras gigantescas, algumas pesando toneladas, que foram cortadas e encaixadas com uma precisão milimétrica, tão perfeitas que não se consegue passar nenhuma lâmina de faca entre elas. E o mais incrível, tudo isso sem o uso de argamassa. Essas estruturas incrivelmente sólidas resistiram a séculos de intempéries, atividade sísmica e ao abandono, como se fossem eternas. É uma prova da engenhosidade e do conhecimento profundo que esse povo tinha sobre arquitetura e sobre a natureza ao seu redor. E o mistério continua. Machu Picchu foi completamente esquecida pelo mundo exterior por séculos, coberta pela vegetação densa da floresta andina até ser redescoberta, ou melhor, apresentada ao mundo científico em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham. Até hoje, não se sabe com certeza qual era a função exata da cidade. Alguns acreditam que era uma fortaleza militar, outros que era um importante centro cerimonial e religioso, ou talvez um retiro real para o imperador Inca Pachacuti. Mas uma coisa é absolutamente certa: estar ali, em meio àquelas ruínas imponentes, com aquela vista surreal das montanhas cobertas de verde e dos vales profundos, é uma experiência mágica, quase transcendental, que parece te transportar para outra dimensão, para um tempo de deuses e impérios ancestrais. Deixamos as alturas dos Andes para mergulhar agora no coração da antiga e poderosa civilização maia, lá na península de Yucatán, no atual território do México.
É lá que se encontra a imponente e mundialmente famosa Chichén Itzá. Esse vasto sítio arqueológico é um dos vestígios mais bem preservados dessa cultura fascinante e abriga uma das estruturas mais emblemáticas das Américas, a Pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo. Mas, meu amigo, essa pirâmide é muito, muito mais do que uma simples construção antiga feita de pedra. Ela é, na verdade, um verdadeiro e complexo calendário solar tridimensional, uma prova do conhecimento astronômico avançadíssimo dos maias. Pensa só na precisão. A pirâmide de Kukulcán possui 4 escadarias, cada uma com 91 degraus. Somando todos eles e mais o degrau do topo, que representa a plataforma do templo, temos exatamente 365 degraus, um para cada dia do ano solar. É uma matemática que impressiona pela sua exatidão, e não para por aí. A genialidade dos arquitetos maias se revela de forma espetacular durante os equinócios da primavera e do outono. Nesses dias, o jogo de luz e sombra criado pelo sol poente projeta nas laterais da escadaria norte a imagem de uma serpente emplumada. Kukulcán, ou Quetzalcoatl, para os astecas, que parece descer lentamente pela pirâmide. É um espetáculo visual e simbólico que atrai milhares de pessoas todos os anos. Os maias eram verdadeiros mestres da astronomia, da matemática, da engenharia e da arquitetura. Eles desenvolveram um sistema de escrita complexo, calendários precisos e construíram cidades incríveis com um planejamento urbano sofisticado, tudo isso séculos antes da chegada dos europeus. Chichén Itzá, com suas colunas esculpidas, seu observatório astronômico conhecido como El Caracol e seu campo de jogo de bola ritualístico, é um legado impressionante que ainda intriga e fascina pesquisadores do mundo todo. Visitar Chichén Itzá não é apenas uma maravilha visual, é também um mergulho profundo no conhecimento e na complexidade de uma civilização que estava, sem dúvida alguma, muito à frente do seu tempo. Agora, vamos fazer as malas e cruzar o oceano novamente, porque nossa próxima parada é na Europa, mais precisamente na Itália, na cidade eterna de Roma. E lá, no coração da capital italiana, ergue-se um dos monumentos mais icônicos e reconhecíveis do mundo, o lendário Coliseu. Esse anfiteatro colossal, cujo nome original era Anfiteatro Flaviano, foi construído no século I depois de Cristo, sob o comando dos imperadores da dinastia Flaviana. Imagina só, essa estrutura gigantesca, com capacidade para acomodar entre 50 e 80 mil espectadores, era o epicentro do entretenimento e da vida pública na Roma antiga. O Coliseu foi palco de espetáculos grandiosos e, muitas vezes, brutais. Ali aconteciam as famosas batalhas de gladiadores, homens que lutavam entre si ou contra animais selvagens para o delírio da multidão. Também eram encenadas caçadas exóticas, as venationes, execuções públicas e até mesmo simulações de batalhas navais, conhecidas como naumáquias, para as quais a arena era inundada. Dá para acreditar? Era um símbolo do poder, da riqueza e da engenharia do Império Romano, projetado para impressionar tanto os cidadãos romanos quanto os povos conquistados. A sua arquitetura, com seus arcos e corredores, permitia que essa multidão toda entrasse e saísse de forma organizada e rápida. Mas o que pouca gente sabe é que após a queda do Império Romano do Ocidente e o fim dos jogos de gladiadores, o Coliseu teve diversos outros usos ao longo dos séculos. Ele foi transformado em fortaleza medieval, usado como moradia,
oficina de artesãos, sede de uma ordem religiosa e até mesmo como pedreira, de onde se retirava material para construir outros edifícios em Roma. É por isso que hoje ele se encontra parcialmente em ruínas. Mesmo assim, sua estrutura imponente ainda impressiona pela sua engenharia, sua escala e sua durabilidade. E o mais marcante para mim é que cada pedra daquele lugar carrega o eco de milhares de histórias humanas, de gladiadores corajosos, imperadores poderosos, plebeus eufóricos e espectadores fascinados, todos conectados por um espetáculo que, para o bem ou para o mal, definia a cultura de uma das civilizações mais influentes da história da humanidade. E para fechar nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo moderno com chave de ouro, com aquela que eu prometi que ia te arrepiar, vamos até a Índia, mais precisamente para a cidade de Agra. Lá, às margens do rio Yamuna, ergue-se um dos monumentos mais belos, simétricos e românticos, já construídos pelo homem, o espetacular Taj Mahal. Este palácio deslumbrante, feito inteiramente de mármore branco translúcido, não é um palácio para se viver, mas sim um mausoléu, uma tumba grandiosa construída pelo imperador mogol Shah Jahan no século XVII. E a história por trás dele é uma verdadeira ode ao amor eterno. Shah Jahan mandou construir o Taj Mahal em memória de sua esposa favorita, a imperatriz Mumtaz Mahal, que morreu tragicamente ao dar à luz ao seu 14º filho. Dizem que o imperador ficou tão devastado com a perda que sua barba ficou branca em poucos meses. Ele então decidiu canalizar toda a sua dor e seu amor na construção do mais belo túmulo que o mundo já tinha visto. Um paraíso terrestre para abrigar os restos mortais de sua amada. A perfeição simétrica do Taj Mahal é algo que hipnotiza, desde seus 4 minaretes que parecem guardar o edifício principal, até os jardins exuberantes que o cercam, com seus espelhos d'água que refletem a imagem do mausoléu de forma mágica. A construção dessa maravilha levou cerca de 22 anos e mobilizou mais de 20.000 artesãos, entre pedreiros, escultores, calígrafos e especialistas em incrustação, vindos de várias partes do mundo islâmico e da Ásia Central. O mármore branco foi trazido de Rajasthan, a mais de 300 quilômetros de distância, e foi adornado com pedras semi-preciosas como jade, lápis lazuli, ametista e turquesa, formando desenhos florais e inscrições caligráficas do Alcorão com uma delicadeza impressionante. E aqui vai uma curiosidade um tanto sombria, mas que faz parte da lenda. Dizem que Shah Jahan planejava construir uma réplica idêntica do Taj Mahal em mármore preto, do outro lado do rio, para ser o seu próprio mausoléu. No entanto, ele foi deposto e preso por seu próprio filho, Aurangzeb, antes que pudesse realizar esse desejo. Mesmo assim, o Taj Mahal que conhecemos hoje permanece como um símbolo imortal da beleza, da arte, da devoção e da profundidade da emoção humana. Uma lágrima de mármore na face do tempo. Ufa! Que viagem, hein? Percorremos o mundo, vimos construções que desafiam a lógica, mergulhamos em histórias de impérios, amor, guerra e genialidade humana. E aí me conta, qual dessas 7 maravilhas você mais gostaria de visitar? Aquela que, tipo assim, bateu mais forte no coração e te fez pensar, eu preciso ver isso de perto? Ou melhor ainda, qual delas você achava que era só lenda, que nem existia de verdade, ou que não imaginava que fosse tão incrível assim? Comenta aqui embaixo
Quero muito saber a sua opinião e qual foi a sua favorita. Adoro ler os comentários de vocês e ver qual história mais mexeu com a galera. E se você curtiu essa viagem pelo mundo tanto quanto eu curti levar vocês, se você aprendeu algo novo, se maravilhou com essas obras ou simplesmente se divertiu com as curiosidades, então não esquece daquele combo que ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos épicos como este. Deixa o seu like caprichado, se inscreve se ainda não é inscrito. Tá esperando o quê, meu consagrado? E o mais importante, ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo e fica por dentro de todas as novidades e aventuras que a gente prepara por aqui. Pode ter certeza que aqui no canal você sempre vai encontrar curiosidades que vão te surpreender, histórias que vão te prender e conhecimento que vai expandir seus horizontes. A gente se vê no próximo vídeo, com mais mistérios desvendados e mais jornadas incríveis. E lembre-se sempre, nunca pare de se maravilhar com o mundo e com a capacidade incrível que nós, seres humanos, temos de criar coisas extraordinárias. Até a próxima, pessoal!